senhores podem se assentar. É hoje com muita alegria que essa igreja recebe o nosso corpo de bombeiros do nosso estado, que completa 102 anos, ou completou 102 anos no dia 8. E contamos com a presença de algumas autoridades conosco aqui. Coronel Jusceli Simiano Júnior, que logo depois vai ter a palavra, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Coronel Fábio Mariano de Oliveira, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. E o doutor Vani Bueno, procurador do Estado. Doutor Vani, onde está o senhor, que eu não estou reconhecendo aqui? Está ali, doutor Vani, seja bem-vindo, tá? Nesse momento é com muita alegria que eu queria passar a palavra ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Jusceli Simiano Júnior, para essa palavra sua a todos nós e a corporação. Boa noite a todos. Em particular, eu gostaria de agradecer ao pastor Pascoal Piragini, nosso anfitrião aqui nessa noite. Também destacar a presença do Coronel Fábio Mariano de Oliveira, chefe do Estado-Maior e subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná. Saudar as autoridades religiosas aqui presentes, saudar os bombeiros e os policiais militares aqui presentes e também as demais senhoras e senhores. Para nós é uma alegria extraordinária podermos estar aqui hoje. O Corpo de Bombeiros, como foi dito agora há pouco pelo pastor Pascoal, fez no dia 8 de outubro agora, 102 anos de sua fundação. Mas a nossa história, ela remete a alguns anos ainda antes, onde as pessoas da comunidade aqui da cidade de Curitiba sentiram a necessidade de disporem de um serviço de prevenção e combate a incêndios. Surgiu daí a Sociedade Teuto-Brasileira, uma instituição formada por pessoas da comunidade que se reuniam para prestar em caráter voluntariado esses serviços de prevenção e principalmente o serviço de combate a incêndio. É de se imaginar, claro, que a atividade de bombeiro naquela época tivesse uma ação muito menos extensa do que aquela que nós temos hoje. Hoje nós fazemos busca, salvamento, ações de defesa civil nos mais diferentes ambientes em todo o estado do Paraná. Estamos descentralizados em grande parte dos grandes municípios paranaenses. Somos hoje mais de 3.600 bombeiros em todo o estado do Paraná, servindo a essa sociedade. Pois bem, durante esse tempo todo, desde os saudosos idos da atividade de voluntariado, depois com a implementação do bombeiro profissional, por ato do então presidente da província do Paraná, criando o Corpo de Bombeiros profissional e militar. De lá para cá, a nossa história é muito rica em atividades desenvolvidas, em serviços prestados à população paranaense. Nós nos orgulhamos muito de sermos a instituição de maior respeitabilidade no estado do Paraná e no Brasil. Por um lado, isso nos enche de orgulho, é claro. Por outro lado, é para nós uma responsabilidade extraordinária. Continuar mantendo os serviços de bombeiros nos mesmos moldes que nós recebemos o legado daquelas pessoas, daqueles bombeiros que nos antecederam. Eles nos deixaram um legado de extraordinários serviços prestados à população do Paraná. E nós hoje, bombeiros da Ativa, temos a responsabilidade de manter a qualidade desses serviços. Por fim, eu queria dizer que o principal indicativo e a principal razão de nós estarmos aqui hoje claro, é pedir proteção divina para que nós possamos continuar desempenhando os nossos trabalhos de maneira absolutamente segura, sobre a proteção, sobre o manto de Deus. Nossa missão, nosso trabalho é muito frequentemente envolto em riscos à nossa própria vida,
Nós somos, pastor, a única profissão, nós os militares, em que nós fazemos um juramento quando entramos na corporação de defender a sociedade, mesmo que sob o sacrifício da própria vida. Nenhuma outra profissão faz esse juramento, e no caso dos bombeiros, a gente pode assegurar, por tudo aquilo que a gente já viu durante esses anos todos de bombeiro, eu tenho mais de 30 anos de profissão, eu não tenho dúvida de que nenhum dos bombeiros, dos 3.600 que nós temos no Paraná hoje, hesitaria uma única vez ante o perigo durante o desenvolvimento da sua atividade profissional. São companheiros valorosos, e por isso nós estamos aqui pedindo as bênçãos de Deus para que nos proteja. E mais fundamentalmente no sentido de agradecer a tudo aquilo que o Criador tem nos proporcionado. Eu costumo dizer para os bombeiros, para os jovens bombeiros que ingressam na corporação, que ser bombeiro é um presente de Deus. Nós podemos fazer da nossa atividade uma atividade que é extraordinária, que é benquista, que é extremamente gratificante, fazer dessa atividade o nosso ganha-pão, conseguir sustentar a nossa família com o suor do nosso rosto, desenvolvendo uma atividade extraordinária como essa que o Corpo de Bombeiros desenvolve. Então, fundamentalmente, e para encerrar, eu gostaria de mais uma vez pedir a proteção divina, que nos proteja a todos, que nos ilumine, que nos oriente, que nos dê sempre o caminho da luz, da verdade, da correção, da honra, e que também que Deus aceite o nosso humilde pedido de intercessão, e que continue nos protegendo e nos iluminando, como fez durante esses 102 anos da existência do Corpo de Bombeiros do Paraná. Muito obrigado. Queria convidar, por favor, convidar o comandante que está aqui, Coronel Jusceli, Coronel Fábio. Vem aqui, Coronel Fábio, representando toda essa corporação e todos os bombeiros que estão aqui, para ficarem em pé agora, por gentileza, porque eu gostaria de atender esse pedido. Chega aqui do lado do comandante, atender esse pedido aqui, e a gente pedir, primeiro agradecer a Deus por tudo que já passou nessa história, e depois pedir a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre vocês. Tem familiares de vocês juntos? Fiquem de pé também, porque as esposas que estão aí, se tiverem filhos, né? Porque quando surge uma dificuldade, está todo mundo de coração na mão, não é verdade? Participando junto desse tempo. E eu vou convidar agora toda a congregação a ficar de pé e estender a mão para esses que estão aqui na direção, bem no centro aqui, e para esses comandantes que estão aqui, porque tem uma responsabilidade tão grande, e eu queria pedir a bênção de Deus sobre vocês. Querido Senhor, nós somos apenas humanos, tanto aqueles que fazem juramentos tão sérios quanto este que foi citado aqui, quanto cada um de nós que estendemos as mãos, somos só humanos, e os limites de cada um de nós são sempre percebidos. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a graça do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, a proteção do Senhor, possam acompanhar a vida desses teus filhos, acompanhar as famílias deles, acompanhar os seus filhos, as suas esposas, cada dia. E que a cada dia, Senhor, Tu estejas a segurar-lhes as mãos, e que a cada dia eles possam sentir o Senhor a envolvê-los na Tua graça. Há coisas, Senhor, que a farda não pode esconder. Aquelas coisas que são do coração e da alma de um ser humano que precisa da graça do Senhor, que necessita da Tua intervenção. Às vezes essa intervenção não está lá no incêndio lá fora. Às vezes os incêndios que envolvem o coração, a vida, a casa, a família são tão intensos. E eu quero te pedir que também nestes o Senhor esteja presente. Que o Senhor se revele, que o Senhor fale, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia deles e que sobre eles o Senhor derrame a tua paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, você pode sentar-se. Olá, igreja! Olá, visitantes! Seja muito bem-vindo. A gente espera que você esteja se sentindo muito bem aqui em nosso meio. Olha só, próxima quarta-feira, 7h30 da noite, aqui no templo, teremos um encontro doutrinário com o pastor Pascoal Peragini Júnior sobre os desafios da paternidade no mundo moderno. Você que é pai, vai ser pai, fique atento, você não pode perder, hein? E agora você fica com as informações da nossa igreja. Jantar Concerto de Natal, dia 20 de novembro às 20 horas, com a orquestra, o conjunto de sinos e o coral. Local, Salão Nova Curitiba. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Atenção pais, o acampamento de juniores Heróis da Fé acontece de 31 de outubro a 2 de novembro na Chácara Vereda das Araucárias. Olá casais, a PIB preparou uma coisa especial para vocês esse mês, o Jantar Romantismo Hoje, que acontece dia 31 de outubro às 20 horas na Mansão Umerano. Os ingressos estão disponíveis a R$ 120 por casal. Voluntários da comunicação. Se você faz parte da equipe de vídeo ou quer fazer parte, venha para o nosso treinamento dia 26 de outubro, das 9 da manhã às 13 horas, com o valor de R$ 5. Você ficou sabendo um pouco dos eventos da nossa igreja, também tem mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. O nosso culto continua. Que Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. É um grande prazer estar aqui nessa noite. Nós somos o Ministério de Louvor Atos. Nós somos de Ponta Grossa. Vou falar rapidamente sobre o nosso ministério. A gente está no nosso primeiro CD. A gente está lançando no dia 5 de dezembro, em Ponta Grossa, no Teatro Marista. Desde já convidamos a todos que estão aqui para vocês participarem desse lançamento CD. É uma grande honra nessa noite estar aqui, num culto onde vieram se falar de homens tão valorosos, de homens tão honrados, tão sérios, quanto o do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Coronel Fábio, pelo convite, pela honra de estarmos aqui nessa noite para celebrar 102 anos juntamente com essa corporação. E todos nós sabemos que somos fortes, somos independentes e pelas nossas experiências podemos fazer grandes coisas, mas que nós nunca venhamos esquecer que o principal, o primeiro na nossa vida seja o Senhor Jesus. E nessa noite essa canção que nós iremos ministrar fala sobre isso, sobre a nossa dependência de Jesus Cristo. Apesar de tudo que façamos, ainda precisamos dele em todos os momentos na nossa vida. Com teu vento vieste sobre mim, quando eu não acreditava mais, e a felicidade era algo irreal. A minha vida não conhecia paz, mas quando essa brisa me alcançou, aqui dentro eu senti tudo mudou. E sentimentos que estavam mortos, o seu amor
ressuscitou. Tudo que eu busquei com minhas forças não pude alcançar. Contando com mim mesmo, frustrado, eu vou ficar. Mas hoje, Deus, entendo que pra ser completo eu preciso de ti. Me toma nos seus braços, só assim serei feliz. Te amo, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, mais do que tudo em nós. Porque, Deus, tudo foi difícil antes de te conhecer. Você tornou tudo mais simples. É fácil assim poder viver. Me faz mostrar ao mundo, Senhor, a tua paz, teu grande amor, que a minha vida já transformou. Somente teu, pra sempre sou. Tudo que eu busquei com minhas forças não pude alcançar. Contando com mim mesmo, frustrado, eu vou ficar. Mas hoje, Deus, entendo que pra ser completo eu preciso de ti. Me toma nos seus braços, só assim serei feliz. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Eu te amo, Senhor, sou só teu. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Eu te amo, Senhor, sou só teu. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Eu te amo, Senhor, sou só teu. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Eu te amo, Senhor, sou só teu. Não pude alcançar, contando com mim mesmo, frustrado, eu vou ficar. Mas hoje, Deus, entendo que pra ser completo eu preciso de ti. Me toma nos seus braços, só assim serei feliz. Né, que veio especialmente para participar desse culto especial em ação de graças pelos 102 anos da Corporação do Corpo de Bombeiros do Paraná. Obrigado, viu, queridos, pela disponibilidade aí de atender o convite, de participar, né, Coronel Fábio? Bom, agora é o momento que eu tenho que dar alguns avisos aqui a vocês. O primeiro deles, bem simples, não vai embora direto para casa não, tem um tempo de comunhão gostoso daqui a pouquinho, quando terminar o culto, ali na cantina da igreja. E essa cantina, ela é feita por voluntários nossos aqui, e o objetivo dela é ajudar a terminar de pagar as contas dessa construção. Então, se você come lá, você abençoa a igreja. Além do que, tem um grupo de irmãos que hoje estão dirigindo a cantina, que fazem parte do Conselho Geral da Igreja. Todos os conselheiros da igreja estão cozinhando. Vocês vão ver eles lá trabalhando para receber vocês. E está bem diverso. Me mandaram uma lista, tem que dizer tudo que tem, né? É complicado. Tem canja, tem sanduíche, tem isso, tem aquilo.
eu não vou nem dizer os nomes das coisas, que eles costumam pôr apelido nas coisas, né? Então, pastor Edson, tem o seu lá também, viu? Vamos colocar o seu nome lá. Outra coisa que queria dividir com vocês aqui é esse livrinho que foi feito agora nessas comemorações do centenário, e me colocaram eu e minha esposa na capa, porque completamos 26 anos de ministério aqui nesta igreja, o Pão Diário. E também esse material foi feito, e toda a renda desse material vai para a gente poder terminar os pagamentos aqui da construção. E eu queria aproveitar esse momento e dar de presente aqui ao coronel Jusceli e ao coronel Fábio, representando toda a corporação, um exemplar desse Pão Diário, não é? Então eu vou passar esse aqui para o senhor, tá? E esse aqui para ti, querido irmão. Esse aqui é um livrinho que tem uma oração para cada dia, uma devoção para cada dia, e que o senhor e a sua família, vocês possam desfrutar da palavra de Deus. E assim eu queria estar homenageando a cada um dos bombeiros que estão aqui, tá bom? Muito bem. Esse é o nosso tempo de adorar a Deus. E se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, você vai poder participar nesse momento. Deixa eu explicar para você o que é que nós entendemos a respeito disso. A palavra de Deus nos ensina que Deus é dono de tudo e Ele não precisa de nada. Ele é o Senhor de todas as coisas. Com a palavra do seu poder, Ele criou todas as coisas. O que é que o Deus Todo-Poderoso precisa? Ele não precisa de absolutamente nada. Mas a palavra de Deus nos ensina que se nós reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas e o dono de tudo, então nós devolvemos a 10ª parte de tudo quanto Deus nos dá a Ele, sem fazer controle, sem fazer gestão disso, porque reconhecemos que Ele é o Senhor. E isso a palavra de Deus ensina como dízimo. E a palavra de Deus diz que quando a gente é capaz de reconhecer esse senhorio, Deus diz assim: olha, você é fiel, você é uma pessoa que entende o valor das coisas, então Deus pode nos abençoar ainda mais. O que são as ofertas? É quando daqueles 90% que Deus deixou conosco, na verdade Deus deixou 100%. A gente é que vai ter que entender quem é o Senhor da nossa vida. Daqueles 90% que é da nossa parte, a gente pode separar alguma coisa que mova o nosso coração. No dízimo eu não mexo, porque eu não sou dono dele. Mas nas ofertas eu invisto naquilo que move o meu coração. Então às vezes é ação social, às vezes é um projeto específico, às vezes é alguma coisa que o Espírito de Deus está nos movendo, e a gente vai lá e faz um investimento que a Bíblia chama de oferta de amor, oferta sacrificial. Mas a Bíblia também ensina que isso tem que ser um ato de fé e um ato voluntário. Por isso nessa igreja nós não recolhemos nos bancos dízimos e ofertas. Cada pessoa que quer participar desse momento se levanta voluntariamente do seu lugar, vem até uma dessas caixas que estão espalhadas pelo templo, e num ato de culto, de adoração e de devoção, consagram ao Senhor. Então, se você veio preparado para isso, não é? Se você está sentindo isso no seu coração, você pode participar conosco. Se não, continue onde está e adore a Deus junto conosco, porque esse é tempo de adorar ao Senhor.
necessidade de todos. O Senhor Jesus, meu Cristo amado. Esse é o nosso tempo de oração. E nesse tempo em que nós vamos nos colocar diante de Deus, pedindo o seu favor, eu queria que você se juntasse com outras duas pessoas que estão do seu lado. E o que vamos fazer? Nós vamos colocar 3 coisas diante de Deus neste nosso culto e nessa noite. Primeiro, vamos relembrar mais uma vez o privilégio que temos de comemorar os 102 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná e pedir bênção de Deus para eles no exercício dessa profissão, mas também nas suas famílias. Também, hoje, vamos orar pelas famílias. Nós estamos em pleno mês de outubro, quando nos lembramos das mulheres, e outubro rosa. Queremos pedir saúde, proteção, bênção de Deus para os nossos lares, para as nossas mulheres. Também, estamos em pleno mês de outubro, quando filhos, já que hoje estamos dizendo que é dia das crianças, tem filhos fazendo vestibular nesse mês. Tem muita gente ansiosa e preocupada. E hoje, uma segunda pessoa então vai dizer: Senhor, abençoa os nossos filhos, nossas crianças e esses que estão fazendo vestibular. E então, a terceira pessoa vai orar e pedir por bênção e intervenção de Deus em saúde de tantas pessoas. Eu quero citar 2 delas hoje. Temos um pedido aqui do Altair Gonzalez, é um membro da nossa igreja e hoje morando em Siqueira Campos, e que vai fazer uma cirurgia nessa semana, 4 pontes de safena. E o outro eu gostaria de ler também, o menino Rafael, que nasceu há 60 dias, com problemas bem sérios no baixo ventre, vai passar por uma cirurgia muito delicada no dia 25 de outubro, e a família mora em São Paulo, mas há uma família aqui que é voluntária do nosso Ministério Infantil, que está pedindo oração por essa gente que passa por essa luta. E eu sei que você trouxe o seu pedido, a sua questão, a sua pergunta para Deus, sua dor talvez, e nós queremos orar por você, lembrando que essa caixa tem vários pedidos que chegam até nós, ela representa o seu pedido também, e quando você quiser você pode colocar esses pedidos enviar até nós, para que todo o ministério de oração dessa igreja ore também durante a semana. Então, se você tiver condição, junte com outras 2 pessoas. Uma pessoa vai dizer: Senhor, colocamos as nossas famílias diante do Senhor. A outra pessoa vai dizer: Senhor, colocamos o Corpo de Bombeiros do Paraná com 102 anos de vida, prestando serviços para a nossa sociedade, cuidando da vida e da família do cidadão paranaense. E a terceira pessoa vai dizer: Senhor, estende a mão de poder e cura aqueles que hoje precisam de uma intervenção do Senhor. Vamos orar? Esse é o seu tempo, feche seus olhos.
Deus querido, nesse tempo de culto ao Senhor, de adoração, nós oramos porque cremos que o Senhor é um Deus que cumpre as tuas promessas. Cantamos a respeito disso e pela fé nos achegamos no íntimo, ó Deus do céu, agora na nossa adoração, e queremos chegar na tua presença, Deus, com ousadia e fé, e clamar ao Senhor que ouça a nossa oração e estenda a tua mão de poder na nossa direção. Deus querido, oramos nesse dia pelas famílias que estão neste lugar, as famílias na nossa Curitiba, no nosso Paraná e Brasil. Senhor, em nome de Jesus, estende a mão de poder e graça sobre as nossas famílias. Orando nesse mês de outubro por mulheres, clamando pela segurança delas, pela saúde delas. Ó Deus, em nome de Jesus, que nossas casas continuem a ser presenteadas pelo Senhor, com mulheres que são instrumentos do Senhor na vida do marido, na vida dos filhos, que trazem essa harmonia nas casas. Senhor, por famílias, oramos hoje pelas crianças, pelos filhos. Ó Deus, continua a estender a tua mão de poder e graça, que cresçam e conheçam ao Senhor no desenvolvimento das suas vidas. Em Senhor, oramos especificamente nesse mês de outubro por pessoas, nossos filhos, jovens, adolescentes que estão prestando vestibular. Um tempo de definição, um tempo de ansiedade, tempo de angústia, não só para eles, mas para as famílias. Estende a tua mão, ó Deus, orienta, faz valer a tua vontade e abençoa cada um em cada prova. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos diante do Senhor toda a corporação, todo o corpo de bombeiros do nosso estado do Paraná, completando 102 anos de vida, de serviço à nossa sociedade. Te agradecemos, Deus, por esses homens e mulheres cumprindo o seu papel a cada dia. Obrigado pelas suas famílias que os emprestam a esta sociedade a cada dia, e que a tua boa mão seja sobre eles. Abençoa, 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 Deus, com toda sorte de bênçãos. Senhor, ainda nesta oração, queremos clamar pela cura que só o Senhor pode dar. Há muita gente neste lugar, ansiosa, preocupada, aflita, e o coração apertado nessa noite. E nós te adoramos, Senhor, mas queremos colocar na tua presença as nossas dores e as nossas questões. Tu és o Deus que ouve a oração e que estende a mão. Faz assim, Senhor, estende a tua mão para aqueles que hoje são necessitados e carentes do Senhor, de várias maneiras diferentes, mas hoje, em especial, orando por saúde, orando, ó Deus, por esse irmão da igreja, hoje morando longe. Abençoa a sua cirurgia, ó Deus, dá a cura completa. E orando por esse bebê lá em São Paulo, ó Deus, que vai passar por uma cirurgia tão difícil. Põe a tua mão de bênção também, dirigindo os médicos, ó Deus, e que ali também haja cura por louvor e honra do teu nome. Tu és o Deus que intervém na história, que toca a nossa vida e nos faz novos, nos dá chance de vida, nos dá esperança, nos dá alegria de viver. Ó Deus, ouve a nossa oração, aceita o nosso louvor e nesta noite nos surpreende, falando ao nosso coração através do teu Espírito. Continua, Senhor, no nosso meio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você pode sentar-se. A gente conta com as promessas do Todo-Poderoso. Não é fácil pregar numa solenidade como essa, não é? E eu tenho orado para perguntar a Deus o que seria relevante falar nessa noite para cada um de nós e para vocês que são os homenageados dessa noite. E aí comecei a estudar um pouquinho a história do Corpo de Bombeiros aqui. E aprendi algumas coisas. Algumas já foram citadas aqui, outras eu queria citar. A primeira coisa que eu aprendi é que, antes de existir Corpo de Bombeiro, como é que eram as coisas? E aí tinham os voluntários aguadeiros, que eram pessoas da cidade que tinham baldes e corriam quando tinha um incêndio, formavam uma fila, não é? E o balde ia indo cheio e voltava vazio, para ser outra vez enchido. E esses voluntários se colocavam nos poços da cidade, nas fontes da cidade, e aí várias linhas na direção do incêndio acontecia. Mas eu fico imaginando apagar um incêndio com um balde d'água. Quase nunca conseguiam. Outra coisa interessante é que hoje a gente tem todo um sistema de comunicação e você liga lá para 193 e já dispara todo um sistema e tem gente espalhada em toda a cidade, as corporações corretas. Como é que era antigamente? Então, especialmente no Rio de Janeiro, em cima de um dos morros tinha um canhão. E as pessoas ficavam olhando a cidade. Quando viam fumaça, eles davam 3 tiros de canhão. E aí as pessoas, eu não sei como, tá? Porque não diz isso lá nos livros, elas ficavam tentando descobrir qual era o bairro que tinha um incêndio. E aí tocavam as badaladas do sino da igreja de São Francisco, no Rio de Janeiro, e conforme o número das badaladas, eles sabiam, freguesia 1, freguesia 2, 3, e assim eles iam tentando se localizar. E o sino da igreja, que estava no bairro do incêndio, não parava de tocar o tempo todo, para dizer que tinha alguma coisa errada acontecendo. Interessante, né? Como é que funcionava isso tudo? Aí falaram da sociedade teuto-brasileira, né, que foi a primeira corporação aqui do Paraná organizada, né, para poder combater os incêndios. Eu tenho uma foto aqui de um treinamento deles. Eu não sei se vocês vão conseguir colocar essa foto lá no telão. Olha lá. Essa aqui é um treinamento, não é um incêndio verdadeiro, né? Onde tem a cadeia pública de Curitiba, em 1897, e a Câmara, né? A atual Câmara. Até hoje existe esse prédio que está lá. Agora, dá uma olhada no carro de bombeiro que está lá. Você consegue enxergar o carro de bombeiro? Tem um burro, não é isso? E uma pipa, tá? E aí com uma bomba manual, tá? Os bombeiros tentavam jogar água lá. Naquele tempo, em 1897, já era totalmente ultrapassado isso. E eles fizeram essa demonstração para pedir que fosse comprado pelo governo do estado um novo equipamento para o Corpo de Bombeiros. Levou 3 anos para essa decisão acontecer, para ser aprovado o dinheiro da compra, tá? E veio uma doação para isso, já havia um dinheiro. Essa primeira foi comprada com uma doação do imperador Dom Pedro II, mas já houve a decisão e foi então para comprar, mas levou mais de não sei quantos anos para chegar esse novo equipamento. E em 1901 houve um incêndio, e aquele pessoal bonito, tem uma outra foto aí, mostra para mim essa outra foto, desse pessoal aqui que era da Sociedade Teuto-Brasileira, e esses eram os fundadores desse grupo que tinha uma organização interessante. Os voluntários ficavam de plantão, tinha treinamento e tudo mais, se vestiam já bonitos assim, né? Apesar de ser uma corporação civil. E o que aconteceu é que em 1901 houve um incêndio de verdade
num hotel aqui em Curitiba. E muitos desses homens dessa foto faleceram nesse incêndio. E por causa disso, essa corporação desapareceu. Acabou. E levou mais 11 anos para nascer o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, ininterruptamente até hoje. É dessa história que a gente está falando aqui. Mas quando eu pensei nessa história e fiquei impactado com ela, eu me remeti à obra de Cristo Jesus e vi muitos aspectos semelhantes na obra de Cristo Jesus com aquilo que vocês realizam. E aí, com muito temor e muito tremor, eu fiquei pensando num título para essa mensagem. Aí eu passei por vários títulos, mas eu não consegui me desviar desse. Jesus, o bombeiro de Deus. E eu queria falar nessa noite sobre isso. Jesus, o bombeiro de Deus. Tem semelhanças incríveis entre a missão que vocês realizam e a missão, a obra do Senhor Jesus aqui na terra. E eu queria começar a olhar para cada uma delas que me vieram à mente enquanto meditava na palavra de Deus. No que Jesus é semelhante aos bombeiros, ou por que eu chamaria Jesus de o bombeiro de Deus? E logo no capítulo 19 do livro de Lucas, versículo 10, eu vou descobrir uma das razões, a missão de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim em Lucas 19, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos ler todos juntos? Você consegue enxergar lá o telão? Consegue ler? Consegue? Então vamos dizer juntos? Porque quando eu olhei para esse versículo das Escrituras, eu vou descobrir que a missão do Senhor Jesus foi buscar e salvar. E eu acho que é parecido com a missão de vocês, né? Porque no passado era só incêndio, mas hoje quando a gente olha para todo o espectro, né, da missão do bombeiro, ele tem busca e salvamento, ele tem a questão de incêndio, tem a prevenção de incêndio, tem a aprovação das áreas construídas, se elas estão de acordo com as regras, tem toda a parte de defesa civil que é coordenada pelos bombeiros. E eu fiquei pensando, como é que isso tem a ver com o Senhor? A palavra de Deus nos ensina por que Jesus veio a esse mundo. Às vezes a gente está tão acostumado, nós que vivemos num contexto de cristianismo, nós estamos tão acostumados à vivência do cristianismo, que a gente não se atina para a razão pela qual Jesus veio a esse mundo. Jesus veio buscar e salvar. Essa é a palavra de Deus. Aquele que estava perdido. Há uma coisa tremenda que está acontecendo no céu, nos bastidores do céu. E eu queria que você imaginasse isso agora. A gente está entrando nos bastidores do céu. E lá nos bastidores dos céus, no tempo da eternidade, que eu não sei precisar que tempo é esse, porque a eternidade é muito além do tempo, estão conversando as três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E de repente eles estão olhando para eu e para você, para toda a humanidade. E eles olhando para essa humanidade, eles estão vendo algo terrível acontecendo. Como quem sabe aqueles primeiros que ficavam em cima da montanha para dar os tiros de canhão e que podiam ver ao longe algumas coisas que estavam acontecendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está vendo a humanidade, eu, você, cada ser humano perdido, se afastando dele, indo para longe dele, tentando achar um caminho de reconexão com Deus, mas não encontrando. E o pior
é que Deus estava vendo, e a Trindade Divina estava vendo, que o fim de tudo isso era algo terrível, porque havia um destino eterno. Talvez o homem não entendesse naquele momento o risco e o perigo que ele estava vivendo, como às vezes vocês vão orientar alguém que não entende o risco e o perigo que estão vivendo. E Deus lá dizendo: olha, está vendo, aqueles meus filhos estão se perdendo, e olha, existe um inferno. Tem gente que não gosta que a gente fale essa palavra, mas é verdade, existe um inferno. A palavra de Deus diz isso, que há um destino eterno para as nossas almas. E aí o Senhor olhou para tudo aquilo e disse: olha, não dá para ficar assistindo sem fazer nada. Eu acho que é aquilo que vocês sentem também. Quando surge um perigo, quando surge uma situação, e vocês dizem assim: não dá para ficar aqui assistindo sem fazer nada. E por isso aquele juramento. Porque quando a gente vê a tragédia acontecendo, a gente não pode ficar sem fazer nada. Eu me lembro de um colega pastor, lá em Niterói, quando caiu aquele morro lá de Niterói, e esse pastor então disse: olha, eu não podia ficar assistindo, eu tirei as minhas roupas e entrei no meio da lama para ver se eu conseguia ajudar a tirar alguém de lá de dentro, porque quando a gente vê o perigo, não dá para ficar sem fazer nada, e lá está a Trindade Divina. E então eu imagino, eu não sei como, porque a Bíblia não diz os detalhes, mas diz que houve um plano secreto do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para salvar cada ser humano, para que ele não precise ir para o inferno. A Bíblia diz que esse plano era tão secreto que nem Gabriel, o anjo superior, comandante da tropa dos anjos, sabia qual era o plano. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que eles estavam vendo algumas coisas acontecerem, mas eles não entendiam muito bem como e porquê. E no plano secreto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo determinaram uma coisa: nós vamos nos esvaziar da nossa glória para caber na forma humana, e vamos andar com esse povo nessa terra, e vamos ensinar-lhes o caminho. E como a consequência natural dos pecados é a morte, então um de nós vai morrer e vai tomar o lugar destas pessoas lá na cruz. E aí eu imagino que foi um voluntário que se apresentou, Deus Filho, e disse: estou aqui, pode me mandar. E então Deus esvazia a sua glória, diz a Bíblia, para caber na forma humana, o infinito caber no finito, e nascer aqui entre nós. E ele passa esses 33 anos aqui com uma missão: buscar e salvar o perdido. Ele anuncia uma mensagem, a mensagem é chamada de Evangelho, uma boa notícia, há esperança, há salvação. Ele faz prodígios e sinais para revelar e dizer: olha, o que eu estou falando não é somente uma palavra, mas é a verdade de Deus comprovada pelos prodígios e sinais. Mas não para aí. E chega um dia que ele morre na cruz, e a Bíblia diz que naquele dia, Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Deus que se fez homem, tomou os nossos pecados. E a palavra de Deus é muito forte, no livro de Coríntios diz: e ele se fez pecado por nós. Aquele que não tinha culpa nem pecado, não somente tomou o nosso lugar, mas se fez pecado por nós. E a Bíblia continua a dizer algumas coisas que a gente às vezes não sabe. Sabe o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus? Ele desce a um lugar na Bíblia chamado Hades, que nós chamamos de inferno. Ele desce àquele lugar para tomar das mãos de Satanás duas chaves: a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ressuscita ao terceiro dia.
Ele aparece aos seus discípulos e dá uma missão para cada um que crê no nome de Jesus. Vão por todo mundo e falem dessa boa notícia. Há esperança, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E aí essa notícia chega para nós. Chega para mim, chega para o Coronel Fábio, chega para o Coronel Juscelício Simiano, chega para cada um de vocês, com cinto elástico ou sem cinto elástico. A corporação usa cinto elástico? Aqui não. Agora não mais, nem em festividade. Esporadicamente, era o símbolo dos bombeiros, né? Então, não importa. Ou sem farda nenhuma, que está aqui. E diz assim: tem uma boa notícia. Jesus veio buscar e salvar você. Quem é que estava perdido? A Bíblia diz que todo ser humano estava perdido. Estava indo para um mesmo destino. E por isso Jesus veio a esse mundo. Quando eu comecei a olhar para essa realidade, eu pensei assim: Jesus é o bombeiro de Deus, porque Ele veio buscar e salvar cada um de nós. Mas a grande tristeza de quem tem uma missão assim, não é o esforço e nem o trabalho para socorrer e salvar, mas a grande tristeza vem quando, apesar de todo o esforço e trabalho, nós encontramos pessoas que não querem ser salvas. Ou porque não enxergam a necessidade, ou porque de uma maneira tola não percebem que a sua vida vale mais do que coisas que ele deseja buscar antes de ser salvo, né? Eu fico pensando assim, lá naquele treinamento que a gente recebe no avião, diz assim: olha, você, quando vê a situação tal, etc., tem que sair, não pega nada, tira o seu sapato, não pega nada, não infla o negócio lá de salva-vidas dentro do voo tal. Eu acho que tem gente que vai abrir aquela portinhola ainda para pegar uma maletinha. Você acha que vai ter ou não vai ter? E diz assim: mas é burro, né? Dá vontade de falar, não dá? Fala a verdade. É burro. Vamos falar baixinho. É mesmo. Porque o que vale mais? A vida ou uma maletinha? Mas quando a gente fala de fé, nós estamos falando de alguma coisa muito parecida, porque às vezes Jesus vem para buscar e nos salvar. Cada um de nós estamos em perigo, precisamos da graça de Deus, da intervenção de Jesus, do perdão dos nossos pecados, do socorro do céu, e Ele bate na porta do nosso coração e diz assim: eu estou muito ocupado, volta daqui 10 anos que eu vou pensar nesses assuntos, porque agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Eu acho, queridos, que o Senhor olha e diz assim: Ele não está entendendo, ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, se hoje Jesus bater a porta do seu coração, não fica olhando para as coisas que estão à sua volta, porque essa missão de Deus é tremenda para a minha vida e para a sua vida. Mas há um segundo aspecto pelo qual eu creio que Jesus é o bombeiro de Deus, e tem muito a ver com isso. É a urgência dessa busca e salvamento. No próprio capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos 41 a 44, tem uma cena impressionante. A palavra do Senhor nos diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, e não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio
para salvá-lo. Esta cena nos fala da urgência dessa salvação. Quando Jesus chega a Jerusalém, e é interessante que ele vai chorar pela cidade, na semana anterior à sua morte e crucificação, e ele está aqui no Monte das Oliveiras, tem um vale, e Jerusalém está no outro monte, o Monte Sião, do outro lado, e ele está aqui olhando do Monte das Oliveiras para a cidade de Jerusalém, uma visão muito bonita. Tem hoje um mirante lá, você pode chegar lá e olhar todo aquele vale, e pode fazer a caminhada de Jesus. Então você desce o vale, sobe aquela colina para chegar em Jerusalém, e Jesus parou ali onde talvez fosse o mirante, e ele olha para a cidade e ele começa a chorar. Sabe o que eu imagino? Que naquela hora as visões de Deus estivessem na mente do Filho de Deus, o futuro, aquilo que iria acontecer, que aquela cidade seria destruída, que o general Tito ia chegar com os exércitos romanos, sitiar aquela cidade, e não ia ficar pedra sobre pedra, e o que sobra daquela destruição está lá no Muro das Lamentações, mais nada. E Jesus está vendo as cenas, as coisas acontecendo, e como um bombeiro de Deus, ele não consegue se conter, ele chora. E aí ele faz um lamento. O lamento dele é o seguinte: que pena que vocês não enxergaram, que vocês não entenderam, que vocês não perceberam que agora é a hora da salvação, que agora é a hora da salvação, que eu vim aqui para que essas coisas não acontecessem nessa cidade, se fosse recebido por vocês como o Messias de Deus, porque eu vim aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. E às vezes a gente não entende que a urgência da nossa vida em tomar decisões espirituais envolve o agora de Deus. Talvez você vai me dizer, mas por que será que Jesus chorou dessa maneira, se houve ainda alguns anos entre a morte de Jesus e a queda de Jerusalém? Porque aquele era o momento mais propício. E depois daquele instante, o coração daquela gente foi se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo, a ponto de não enxergarem mais os propósitos de Deus. O que eu aprendo é que quando Deus toca o nosso coração, quando Ele fala a nossa alma, quando Ele quer intervir na nossa vida, o tempo de Deus, ainda que seja a eternidade, Ele envolve um agora, circunstancial, tremendo e maravilhoso. Vocês sabem, quando estão trabalhando em situações de perigo, que existe um agora circunstancial, que aquela hora é a hora crucial, que talvez não dê para a gente dar um passo a seguir, que a gente não sabe o que vai acontecer em seguida, e que a gente tem que aproveitar aquela oportunidade. E quando eu olho para Jesus chorando na entrada de Jerusalém, ou olhando para a cidade, eu estou olhando para o Deus que se fez homem, dizendo: que pena que o agora dessa cidade, que o agora desse povo, que o agora dessa multidão de gente está passando, e eles não são capazes de enxergar. O agora. Eu nunca fiquei tão impactado com esse agora de Deus, quando alguns anos atrás eu fui fazer uma visita no meio da madrugada. Pode ser que você não creia nisso, mas a gente que lida com coisas espirituais sabe o que eu estou falando. E eu ligaram para minha casa no meio da madrugada, e era uma família dizendo assim: pastor, o senhor pode vir aqui no meio da madrugada? Eu falei: o que está acontecendo? Nosso filho de 40 e tantos anos de idade está endemoniado, e nós precisamos da sua ajuda.
Aí eu peguei o carro e antes de sair de casa eu pedi que Deus me desse uma palavra. E aí então Deus me deu aquela palavra, eu fui chegando e no caminho eu fui orando: Senhor, dá lucidez a esse homem para que eu possa ali anunciar a palavra que o Senhor me deu. E a hora que eu fui chegando com o carro perto da casa daquele homem, estava uma cena grotesca. Esse homem andando de 4 na calçada como se fosse um bicho. O pessoal da casa, naquelas portas antigas que você abre uma tampinha, uma janelinha na porta para ver, não tem um olho mágico, tem uma janelinha, e o pai, o velhinho, já de mais de 75 anos de idade, olhando para fora, o filho rosnando e caminhando pela rua. E eu encosto o carro do lado dele, e quando abro a porta do carro, aquilo que eu tinha pedido para Deus aconteceu. Aquele homem teve lucidez, sentou-se no chão e acordou. E eu disse: Walter, você sabe quem eu sou? Eu sei, sim, o senhor é o pastor da igreja. Isso, Walter. Então eu quero entrar na sua casa para conversar com você. E aí então fui entrando na casa e estava lá o papai com a janelinha aberta e disse: tudo bem, pastor? Tudo bem, abra a porta aí, seu Mário. E ele disse: tem certeza, pastor? O negócio está feio. Eu falei: não tem problema não, pode abrir a porta. E aí mandei todo mundo embora, sentei na sala com o Walter e falei: Walter, você sabe o que aconteceu com você, Walter? Ele disse: não sei não, pastor. Então eu vou te contar. Você ficou endemoniado aqui, rapaz. Você fez um estrago tremendo aqui na sua casa. Você estava andando que nem bicho ali na calçada. Eu pedi a Deus que antes que chegasse aqui você tivesse lucidez, porque Deus me deu uma palavra para você. Eu quero dizer a palavra que Deus me disse para você. E comecei a falar para ele que ele precisava tomar uma decisão firme, porque só Jesus podia libertá-lo, que essas coisas iriam piorar na vida dele, a ponto dele perder a lucidez, se ele não entendesse que Jesus queria salvá-lo. E aquele homem estava lúcido. E ele olhou bem para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe, eu tenho alguns sonhos. Eu quero ser um cantor popular. Por isso, eu trafego pela noite. E se eu tiver que parar de beber e de fumar e de cantar nas boates, eu prefiro viver com o diabo do que com Deus. E eu disse: Walter, você não sabe o que você está falando, Walter. Não, sei sim, pastor. Eu tenho um sonho. O que me interessa é o meu sonho. E eu disse para ele assim: querido, você não vai alcançar nem o teu sonho. E vai continuar perdido. Porque Deus está te dando uma grande oportunidade de você ser livre hoje. Ele disse: eu não quero não, pastor. Eu estou bem do jeito que eu estou. Falei: você sabe o seu futuro, Walter? O seu futuro, a palavra de Deus disse isso você vai terminar numa clínica psiquiátrica, vai ficar internado, vai acontecer isso. Ele falou: eu tenho um sonho, eu vou perseguir o meu sonho, e ponto final. A história do Walter é muito triste, porque a palavra de Deus se cumpriu literalmente. Agora você pode imaginar a angústia do meu coração, porque naquela noite Deus me deu uma visão, uma percepção do que ia acontecer. E a gente está lá e dizendo assim: Jesus veio aqui bater na sua porta para buscar e salvar, porque você está perdido, homem. Ele diz: não, pode deixar que eu estou bem, eu me viro. Eu sei que esse é um caso extremo que marcou a minha vida, mas é triste a gente ver que as pessoas não percebem a urgência do momento que estão vivendo. Se Deus falar ao seu coração, diz a Bíblia, não endureça o seu coração. Porque se a gente endurece o coração, a gente perde o que Deus preparou para nós. A mão do Senhor veio para abençoar, para buscar, para salvar, para trazer para perto. E só tem uma pessoa que pode impedir que isso aconteça: você mesmo. Porque se há uma coisa que Deus não faz, é invadir a vida de cada um.
O que a palavra de Deus vai ensinar é que hoje o Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração, e diante de alguns ele até chora, pois ele sabe da urgência de uma tomada de posição antes que o dia mal venha. E o pior é que para alguns as sirenes de alarme estão tocando alto e eles não ouvem, e se ouvem, desconsideram. Alguns prédios hoje têm sirenes de alarme de incêndio, né? E eu estava num prédio um dia, tocou uma sirene de alarme de incêndio, e eu disse: que barulho é esse? Não sei não. Eu falei: mas isso aqui não é a sirene de alarme de incêndio? Ele falou: talvez, então nós não vamos sair. Ele disse: não sei não, eu acho que isso aqui é só um treinamento, não precisa sair agora não. Não é verdade isso? Tem gente fazendo isso o dia todo. Olha, não duvide não, vai encontrar alguns assim. Última coisa que eu queria deixar com você. Lucas 19:41 diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela. Eu quero dizer para você qual foi a grande motivação do céu. A grande motivação do céu foi a compaixão. Por isso Jesus chorou pela cidade, pelas pessoas, como Ele ainda chora por aqueles que estão se perdendo. E é tremendo isso, porque quando Jesus fala ao coração da gente, ainda que Ele veja toda a urgência, ainda que Ele veja o destino eterno, que uns acreditam ou não acreditam, mas Ele sabe o que é verdade. Ele vem para nós cheio de amor, misericórdia e graça. E quando Ele bate a porta do nosso coração, Ele vem aqui e diz assim: eu vim aqui para buscar você, e diz o seu nome. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente não sabe os nomes das pessoas que a gente vai tentar buscar, mas a Bíblia diz que Jesus sabe o seu nome. E vou dizer mais: Ele sabe até, diz a Bíblia, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Bom, para alguns é fácil, né? Porque tem uns que não tem, então aí fica fácil. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E a Bíblia diz que mais ainda, antes que você fosse concebido, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que você ia existir. E a Bíblia diz ainda mais que quando você foi concebido, cada célula do seu corpo que foi se multiplicando, o Senhor te amou e viu e acompanhou. Hoje a gente vai assistir o ultrassom, né, do bebê em 3D, né? E parece umas imagens assim, tal. Agora imagina a tecnologia do céu vendo isso ao vivo e a cores. Ele te viu. E quando Ele bate a porta do meu e do seu coração, dizendo: olha, eu tenho algo novo para a tua vida, eu tenho uma proposta diferente de vida, eu quero ser o seu Senhor, eu quero habitar o seu coração, eu quero te ensinar a viver cada dia. Não é um déspota que está fazendo isso, é aquele que nos amou a ponto de tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Nessa noite eu queria terminar esse culto orando com você e falando do bombeiro de Deus. Ele não tem os paramentos antigos nem os novos, mas Ele traz no seu corpo as marcas da cruz. Ele traz no seu coração o amor e a compaixão que fizeram Ele descer do céu. E traz o poder que é capaz de perdoar os pecados, de transformar uma vida e de fazer diferença cada dia. Muitos dos que estão aqui nessa noite podiam contar histórias para vocês de como era a sua vida e como Jesus está transformando a sua vida.
Alguns histórias dramáticas, outros histórias muito simples, como eu, um garoto de 12 anos, que foi impactado por uma mensagem, chega na sua casa, fecha a porta do quarto e diz: Deus, se é verdade isso, o Senhor pode falar comigo? Eu quero te conhecer. E desde aquela época até hoje, o Espírito Santo tem falado ao meu coração e eu tenho conhecido a presença dele na minha vida. As histórias são diferentes, os tempos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, mas a verdade central é a mesma. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E sabe quem estava perdido? Eu, você, cada um de nós. E que nós precisamos segurar na mão do Senhor Jesus e deixar Ele guiar a nossa vida, não apenas para uma circunstância. Eu tenho aprendido que a bênção de Deus não é um fato, não é um episódio, é uma companhia santa, onde o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração, e o Salvador Jesus é o Rei da nossa vida, que nos conduz todos os dias. Nessa noite eu queria orar com você. Enquanto eu estou falando aqui, está acontecendo algo que só Deus pode fazer, porque eu sou humano, pecador, cheio de defeitos. Mas enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus vai batendo na porta dos corações e dizendo: filho, eu hoje quero escrever uma nova história na tua vida. Filho, hoje eu quero te abençoar de uma maneira diferente. Filho, eu hoje quero fazer a catedral mais imponente da terra dentro do seu coração, porque aí no seu coração eu quero habitar. Filho, eu quero segurar na tua mão todos os dias e te ensinar o próximo passo. Filho, eu vim buscar e salvar você. Vem comigo, segura na minha mão. E aí as respostas podem ser tremendamente inteligentes, quando a gente se entrega na mão do Salvador, ou tremendamente tolas, quando a gente luta com o Salvador. E a história é tua, a caneta está com você e você que escreve. Nessa hora, nós sempre fazemos isso aqui no culto, é um tempo de oração, e é um tempo de entrega e de consagração. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, que você precisa de um Salvador, para juntar os caquinhos da vida que estão quebrados, para reconstruir áreas que você nem sabe como lidar com elas, para tomar você nas suas mãos e levá-lo na direção da vida eterna. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você e você quer responder à voz do Espírito, eu vou convidar você a vir para frente para a gente orar juntos. E eu sempre explico por que eu faço isso. Não é porque esse lugar é mais santo, ou porque a oração do pastor é mais poderosa, porque o poderoso é aquele que ouve a oração e não aquele que faz. E aquele que ouve a oração é Jesus. É porque não tem jeito da gente ser salvo, da gente ser envolvido em graça, se a gente não se entregar na mão dele. E a primeira coisa que você vai sofrer tentação de fazer aqui hoje, é dizer assim: tudo bem, Jesus, entendi, legal, eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu canto. Mas o que ele está tentando dizer para você a vida inteira é que do teu jeito não funciona. Ou é tudo ou é nada. Ou você se coloca na mão dele do jeito dele, para ele fazer a vontade dele, ou não funciona. E aí então esses passos que você vai dar, na verdade, são passos de fé para você. Quando você está dizendo: estou abrindo mão da minha própria vontade, para me colocar nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor da minha vida. Se há alguém aqui, lá na galeria, aqui embaixo, em qualquer lugar, que o Espírito Santo de Deus esteja falando, de farda ou sem farda, porque, queridos, diante de Deus não tem farda,
só tem gente, só tem ser humano. Então não importa. Então eu convido você para descer, vir aqui nessa direção e a gente se apresentar diante de Jesus. Jesus, estou aqui. Jesus, segura aqui na minha mão. Quem precisa sou eu. Então se o Espírito de Deus está falando, pode vir, filha, vem para cá, filho, vem aqui. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, em nome de Jesus, pode vir. Aqueles a quem o Espírito Santo de Deus está falando, vem, nós vamos orar juntos, nós vamos colocar nas mãos do Todo-Poderoso, pedir a intervenção dEle nesse tempo, porque o tempo de Deus é agora, e quem precisa de um Salvador, sou eu. Quem precisa de um Salvador, sou eu. Quem precisa da intervenção de Jesus, sou eu. Quem precisa da misericordiosa graça dEle, sou eu. Esposa, marido, se vocês estão vivendo essa batalha juntos, um cutuca o outro e diz, olha, nossa casa está precisando de um Salvador que entre lá dentro. Jesus, vamos convidar Jesus para entrar na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia, a tomar nas mãos dEle a nossa alma e nos ensinar a viver cada dia. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Vem, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus fale com você. E se Ele estiver falando, a Bíblia diz, não endureça o seu coração, porque a hora de Deus é agora. Eu vou pedir uma gentileza agora, eu vou pedir que alguns irmãos aqui da igreja venham aqui à frente, e que cada pessoa receba um abraço aqui. Agora você não vai fazer nada, você só vai abraçar, tá? É como simbolicamente a gente pudesse dizer, o Senhor está ouvindo, você não está sozinho, tá? Então eu queria que alguns irmãos viessem aqui só para dar esse abraço, e depois a gente vai orar juntos aqui. Eu vou fazer uma oração por você, você vai orar junto, depois quem sabe esse companheiro de oração possa orar por alguma coisa específica que está no teu coração. Ó Senhor, tem uma área da minha vida que estou precisando de uma intervenção hoje. Você não precisa contar toda a história, você vai dizer, ó, ora por essa área. Daqui a pouquinho ele vai orar especificamente por você. Tem gente sozinha aqui, tem um casal sozinho, tem uma senhora que está sozinha, tem outra aqui, tem um rapaz aqui que está sozinho. Vocês estão sozinhos também, não chegou ninguém ainda aqui. Eu preciso de mais gente que possa nos ajudar, tá? Os colegas pastores que estão aqui, que possam nos ajudar, os diáconos, os líderes de célula que estão aqui, que possam nos ajudar. Venham para cá. Ó, tem um casal aqui, tem um jovem, outro aqui. Eu vou ficar aqui aguardando você chegar para orar, para dar um abraço. Preciso de uma senhora que vem aqui para frente, para abraçar aqui, ó. Isso, vem aqui. Aqui, tem uma senhora aqui, tá? Quem mais? Eu preciso de outras mulheres. Tem mulheres aqui que possam orar com a gente? Vem aqui, rapidinho, gente, vamos rápido, tá? Tem uma outra senhora aqui, tá? Tem uma jovenzinha aqui, tá? Tem um casal que está sozinho ainda lá, olha, estão fugindo de você. Isso, vem aqui, ó. Esse aqui já está orando, vem para cá, mais para frente, isso, aqui. Quem está sozinho, dá um sinal que eu já me perdi aqui. Tem uma senhora que está sozinha aqui, quem pode vir orar? Você vai orar com ela? Vem aqui pela frente, ó. Deixa ela passar aqui, que tem uma senhora bem aqui, isso. Todo mundo tem um companheiro de oração, tá? Então agora a gente vai orar, tá? Agora todo mundo fica quietinho, a gente só vai orar agora. Agora, espera um pouquinho antes de você falar, companheiro. Vamos orar, tá? A primeira oração é a sua, tá? Quando a gente abre a porta do coração e entrega as chaves da vida para Jesus. Eu não sei o que isso significa na tua vida, mas abre a porta do coração e entrega a vida para Jesus. Jesus, está aqui a chave. Abre, mexe, faz o que o Senhor quiser, porque eu preciso que o Senhor entre e seja o meu Salvador. Fala isso para Ele, com as tuas palavras. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor Jesus, aqui estão pessoas, eu não sei o nome delas, mas Tu sabes.
Eu não sei, Senhor, o que se passa na vida delas, mas Tu sabes. E eu quero te pedir, abençoa essas vidas no poder do Teu nome. Que o Senhor se revele na vida delas. Que o Senhor fale com elas. Que a bênção seja o Senhor na vida dessas pessoas. Pai, que os pecados possam ser perdoados pelo sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz do Calvário. Que toda algema de Satanás colocada sobre essas vidas seja quebrada em nome de Jesus. E que haja, Senhor, salvação eterna. Que haja intervenção poderosa hoje no dia a dia. E que a Tua bênção os acompanhe. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você vai ficar aqui, todo o povo vai ficar de pé, vai dar as mãos. E o companheiro de oração tem duas missões. Vai perguntar, olha, tem alguma área específica da sua vida que você gostaria que eu orasse? Aí você vai dizer, tem essa área aqui, ora. E essa pessoa vai orar por você. A segunda missão é convidar você a participar de um grupo pequeno que a gente chama de célula, na casa das pessoas, tá? Para que a gente possa orar juntos e crescer juntos, tá? Então essas são as duas missões do companheiro que está aí com você. Enquanto isso eles estão orando, conversando, nós vamos cantar louvores a Jesus, o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador, é o seu? Então se Ele é o seu Salvador, adore a Jesus, de corpo e alma. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue.
sou livre. Obrigada, Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Pode aplaudir o Senhor Jesus, nosso Salvador amado. Aleluia. Esse Senhor, através da sua salvação eterna, nos dá alguns presentes. Então aproveita os presentes que o Senhor Jesus está dando para você. Primeiro, a sala do trono de Deus está aberta para você. A palavra de Deus diz, olha, você pode entrar com ousadia na sala do trono, porque você tem um sumo sacerdote que intercede por você, Jesus. Então, a Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele em segredo, e Deus vai ouvir a sua oração. Você não precisa de nenhum intermediário, Jesus te leva direto ao Pai. Então, fala com Ele, aproveita a bênção. A sala do trono de Deus está aberta para você. Segunda bênção que Deus promete para nós é que quando a gente invoca o nome de Jesus para ser o nosso Salvador, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E eu quero dizer para você, você tem um professor particular. O Espírito de Deus vai encher o teu coração e vai ser o seu professor particular. Ele vai falar com você. E você vai ter que aprender a ouvir a voz dele. Ele vai dizer, olha, esse caminho não é o melhor, é aquele. E aí você vai dizer, não, mas eu já fiz aqui meus prós e meus contras, mas não é assim. O Espírito de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos dele e a gente pode ouvir a voz dele. Então ouça a voz do Senhor. Terceiro presente que Deus te deu é que a Bíblia, que poderia ser tão difícil para a gente entender, quando a gente começar a lê-la, esse professor particular, que é o Espírito Santo, vai abrir os nossos olhos para compreender a palavra. Então uma dica, pega lá o Novo Testamento, começa a ler, quem é Jesus? Uma dica, começa pelo Evangelho de Marcos. Você vai perguntar, por quê? É o menor. Aí você vai fazer uma leitura panorâmica, pula lá para o livro de Atos dos Apóstolos, por quê? É a continuação da história. E depois, continua lendo o Novo Testamento, porque você tem um professor particular, o Espírito de Deus, que vai te ajudar. E vai colocar até, se você tiver uma dúvida, ele fala, mas às vezes ele coloca pessoas ao nosso redor, para ilustrar as verdades dele. E a quarta coisa tremenda, é que tem uma promessa de Deus que vai se cumprir, né? A promessa é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ninguém vai roubar de você essa companhia. Começa aqui, agora, andando com Deus, mas não termina, porque se vier a morte, a palavra de Deus diz que nós somos recebidos no céu do Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus. E se vier o fim do mundo, a Bíblia diz que num piscar de olhos, nós seremos arrebatados nas nuvens e receberemos o corpo transformado que Jesus mesmo recebeu depois da ressurreição, e todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão com eles lá nas nuvens. Ninguém pode separar você do amor do seu Salvador. Essa é a bênção. Anda com Jesus. Anda com Jesus, anda com Jesus. Fala para quem está perto de você, ó, anda com Jesus. Ele é o nosso Salvador, anda com Jesus. E eu quero terminar agradecendo a corporação, Coronel, pela presença
do Senhor até esse momento do culto, a gente celebrando juntos, né? O aniversário do Corpo de Bombeiros, lembrando de Jesus, o bombeiro de Deus que nos salva. E agradecer a vocês, familiares, vocês que estão aqui, vocês outros da igreja que participaram conosco. E eu quero terminar orando, dando a bênção que Jesus, que a palavra de Deus nos ensina e chama-se bênção apostólica. E logo depois dessa bênção, eu vou dizer para vocês: vão na paz do Senhor para suas casas, levando Jesus no coração. Que não adianta a gente estar no culto se Jesus ficar aqui. Ele tem que ir aqui dentro da gente, aonde a gente for. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus.